Olá, vamos dar uma olhada de perto em um ano que foi um verdadeiro divisor de águas para o fundo RBFF11. A gente vai tentar desvendar o que fez de 2025 um período tão surpreendente, para dizer o mínimo, e qual é a nova estratégia que o fundo está adotando para o futuro, uma estratégia bem ousada por sinal. Olha, a lógica do mercado parece bem simples, né? Pensa só, com uma taxa Selic batendo 15% ao ano, como a gente viu em 2025, o que se esperava? Um cenário super difícil para os fundos imobiliários, certo? Mas será que foi isso mesmo que aconteceu? Será que a realidade seguiu esse roteiro? Pois é, a realidade foi bem diferente. Esse número aí, 21,1%, esse foi o retorno total do IFIX, que é o principal índice dos nossos fundos imobiliários ao longo de 2025. Completamente contraintuitivo, né? Vamos tentar entender o porquê disso? Certo, então vamos investigar isso. A resposta para essa performance tão forte, mesmo com toda essa pressão da economia, está na base do próprio mercado imobiliário. Os fundamentos se mostraram, olha, incrivelmente sólidos. E aqui a gente já começa a ver um dos grandes motivos. Olha só a vacância no mercado de escritórios em São Paulo. Ela veio caindo de forma bem consistente e chegou no menor nível dos últimos 5 anos. O que isso quer dizer na prática? Mais empresas alugando escritórios, ocupando espaços, um sinal claríssimo de que o mercado estava aquecido. E essa tendência boa não ficou só nos escritórios, não. Se a gente olhar para os galpões logísticos, a história é muito parecida. A vacância, olha, despencou para um nível baixíssimo, só 7,41%. A demanda por esses galpões, principalmente por causa do e-commerce e da indústria, continuou superaquecida. Então, no cenário que já foi surpreendentemente bom para todo mundo, como é que o fundo RBFF11 se saiu no meio disso tudo? A resposta é simples, foi ainda melhor. 24,5%. Esse foi o retorno total que o RBFF11 entregou em 2025. É um número que não só acompanhou o mercado, não, ele claramente superou o mercado. Aqui a gente vê a diferença bem clara, preto no branco. Enquanto o mercado, ali medido pelo IFIX, rendeu 21,1%, a gestão do RBFF11 conseguiu entregar 24,5%. São mais de 3 pontos percentuais acima do índice. É bastante coisa. Mas, sabe, os bons resultados não significaram acomodação. Pelo contrário, eles foram o combustível para uma grande evolução. O fundo decidiu mudar, deixar de ser um fundo de fundos, um FOF, para se tornar um fundo multi-estratégia. Vamos entender o que isso significa? Bom, para entender a mudança, a gente precisa saber como ele era antes, né? A estrutura antiga era de um fundo de fundos, o famoso FOF. Basicamente, o trabalho dele era comprar cotas de outros fundos imobiliários que já existiam no mercado. Agora, a nova estrutura, a multi-estratégia, bom, ela é bem mais flexível, dá muito mais poder para a gestão. Agora eles podem investir não só em outros fundos, mas também direto nos imóveis, naqueles títulos de crédito imobiliário, os CRIs, e até em ações de empresas do setor. Ou seja, abre um leque de oportunidades muito, mas muito maior. Mas por que fazer essa mudança toda? A decisão não foi aleatória, não. Eles olharam para os dados, e o que os números dos últimos 2 anos mostraram? Que fundos com essa liberdade multi-estratégia geralmente entregaram retornos mais consistentes e sem aumentar muito o risco, quando comparados com os FOFs. No fim das contas, é uma busca por usar o dinheiro de forma mais eficiente. Certo, a estratégia é interessante, mas e na prática? O que quem investe no fundo ganhou com isso logo de cara? A gestão aproveitou essa reestruturação para trazer umas novidades bem bacanas. A própria gestão usou uma analogia que foi perfeita. Durante essa transição, eles anunciaram uma distribuição extra de R$ 1,02 por cota em dezembro. Isso é o dobro do que vinham pagando por mês. Foi na prática um 13º dividendo caindo na conta de quem tinha as cotas. Outra mudança importante foi o desdobramento das cotas na proporção de 1 para 5. Ou seja, para cada cota que a pessoa tinha, ela passou a ter 5. O preço, claro, foi ajustado para baixo na mesma proporção. O ponto mais importante aqui é o seguinte: o valor total do investimento continuou o mesmo. O objetivo com isso é só um: deixar a cota mais barata, mais acessível e, com isso, aumentar a negociação no dia a dia. Ok, com essa estrutura toda nova, qual é o plano de jogo para 2026? A estratégia está bem clara: usar essas novas ferramentas para ir atrás de um novo ciclo de crescimento. A ideia principal para o ano é bem direta: focar em fundos de tijolo de alta qualidade, ou seja, imóveis físicos mesmo. Por quê? Porque a expectativa de queda nos juros geralmente valoriza muito esse tipo de ativo. E claro, o fundo quer estar bem posicionado para pegar essa onda de valorização.
E essa confiança da gestão no futuro não é só no discurso, não. Ela se reflete diretamente na projeção de dividendos. Eles aumentaram a previsão de quanto pretendem distribuir no primeiro semestre de 2026. Isso é um sinal bem claro de otimismo com os resultados que a nova estratégia pode trazer. Mas ainda falta uma peça fundamental nesse quebra-cabeça todo, e talvez seja a mais importante delas: o preço. Quanto custa a cota do fundo hoje versus quanto ela realmente vale? E este gráfico resume bem a oportunidade. Vamos lá. O preço de mercado da cota hoje é R$ 54,13. Só que o valor dos ativos que o fundo tem, o tal do valor patrimonial, já é maior, R$ 64,79. E tem mais, a gestão calcula que se os descontos dos ativos dentro do fundo também fecharem, o valor pode chegar a R$ 75. É como se fosse uma escada de valorização bem clara. Juntando tudo isso, a gestão chega num potencial de valorização total de 38,5%. Esse é o tamanho da oportunidade que eles enxergam, somando a valorização da própria cota até o valor patrimonial e a valorização dos ativos que estão lá dentro da carteira. Isso tudo nos leva à reflexão final. A gente está num mercado se preparando para um novo ciclo, com juros que devem cair. Será que essa distância, essa diferença entre o preço na tela e o valor que os ativos podem realmente ter é a grande oportunidade de 2026? Fica aí a pergunta para a gente pensar.